Deixa eu ver se ficou bom. Oi, gente. Olá, pessoal. Hoje eu estou com o Caio. Pensa na minha emoção. Eu sou Caio. Eu amo a Jujute, né? A Jujute tem um Caio também. É quase igual a relação da Jojo com o Caio e a gente. Não. Não. Eles separaram. É, separado. Triste. Mas eles continuam trabalhando juntos. Então, gente, o Caio, ele é recém-formado em biologia. E hoje a gente tá num cenário diferente porque a gente vai falar sobre meio ambiente. Meio ambiente. Eu queria contar que no dia 1º de agosto a Terra completou sua sobrecarga do ano. Isso quer dizer que ela não vai produzir seus recursos naturais sozinhas até dezembro. E isso é muito triste, né? E aí a gente vai falar sobre isso hoje. Só para que vocês possam entender. A gente faz uma estimativa dos recursos naturais que a gente tem para aquela faixa, aquele ano. E a gente faz uma média do quanto eles podem ser utilizados para que haja uma utilização sustentável, né? Que dê tempo para que esses recursos possam futuramente se renovar. No entanto, nós temos, como é fato de todo ser humano, né? A gente tem gastado além do que poderia para a faixa do ano. E então nós em agosto atingimos a meta que era até dezembro. Isso. E aí houve uma pesquisa que daqui 35 anos a Terra não vai conseguir produzir seus recursos naturais sozinhos. Isso é muito preocupante, porque 35 anos passa muito rápido. E nós fizemos uma pesquisa. Assim. Por quê? A gente falou assim, tudo bem, as pessoas não estão sabendo gastar e etc, isso é um fato. Mas e as pessoas que estão próximas a nós? Será que elas sabem das coisas mínimas que a gente precisa fazer para poder auxiliar o nosso planeta? E então, a Muzi, brilhantemente, em parceria com uma amiga. Sim. Pode citar o nome da amiga? Pode, ela chama Petrine. A nossa amiga Petrine. Elas fizeram uma entrevista online e a gente divulgou para as pessoas poderem participar junto com a gente. E nós tivemos uma média, quase 200 pessoas respondendo nesse pequeno período, né, que a gente colocou a nossa entrevista. 2 semanas online aí para quem quisesse responder. Era uma pesquisa bem rapidinha e aí as pessoas participaram, colaboraram com as suas respostas e a gente trouxe para poder discutir junto com vocês. Aí a primeira pergunta era se alguém conhece a coleta seletiva. Primeiro para que vocês possam entender o que é a coleta seletiva, né? A gente tem um lixo habitual e aí esse lixo a gente descarta tudo aquilo que não pode ser reciclado, por exemplo, papel higiênico, que mais? Papel higiênico, papel toalha, fralda, e que são materiais, por exemplo, que estão contaminados de certa forma pelos nossos resquícios humanos. Comida não é orgânico, né? Comida orgânica. E aí nós temos a coleta seletiva. A coleta seletiva ela vai ser todo aquele material que pode ser reaproveitado, reutilizado e reciclado futuramente, como plásticos, metais, alumínios, papéis, papelão e vidro. E à medida que as pessoas vão fazendo essa seletividade do material, existem alguns grupos que fazem a coleta desses materiais. E o que é interessante é que nós tivemos uma média de 32% de pessoas que não conhecem, 32% das pessoas que participaram da nossa entrevista, que não conhecem coletas de materiais seletivos na sua cidade. Acho que isso é um grande susto, né? Porque a maior parte das nossas cidades tem a coleta de materiais recicláveis. Inclusive tem um carro que passa na cidade que assim, gente boa. A coleta seletiva passando na sua rua. A coleta seletiva vai chegando pra ficar. Eu acho que todo mundo da cidade conhece esse carro. E muita gente não sabia, porque nós temos, a maior parte das pessoas que responderam participam da cidade de Sete Lagoas. A mesma cidade que a gente frequenta, né? Que a gente mora, né? Aí, a segunda pergunta
que tinha no questionário era para onde vai ser o lixo, né? O eletrônico, como por exemplo pilhas, essas coisas. Aí 26% das pessoas responderam que o lixo eletrônico vai junto com o lixo comum. E 38% apenas disseram que o lixo vai para um lixo diferente, né? Onde eles fazem também um posto de coleta aqui na nossa cidade. E os outros simplesmente vão para outros lugares. Às vezes as pessoas... porque lixo eletrônico tem a pilha, nós temos baterias, mas nós também temos os telefones, os computadores. E tudo isso tem um grande gasto, tanto da nossa prefeitura, do nosso estado, da nossa nação, para poder ou ser reaproveitado ou reciclado. Inclusive, Fernanda, existem alguns materiais que não conseguem ser reciclados aqui no nosso país e eles têm que ser mandados para o exterior. Então, só fazendo um adendo, isso é muito triste, por quê? O que as pessoas estão muito acostumadas a fazer por causa do consumismo? Elas, eu tenho um telefone, sei lá, não vou citar uma marca, né? Mas tem um telefone muito bonito, rico. Mas saiu um novo modelo e eu quero ele. Aí o que as pessoas fazem? Simplesmente trocam aquele modelo. E elas vão fazendo isso a cada 6 meses, a cada 3 meses, a cada 1 ano e etc. Elas vão trocando os modelos telefônicos, os modelos de computador, sempre querendo algo mais. E para onde que vão esses celulares, esses computadores que já não são mais utilizados por essas pessoas? Geralmente eles são revendidos para outras pessoas e quando eles já não são úteis, eles são simplesmente jogados no lixo comum. E além disso, por exemplo, pilhas, baterias, quando são descartadas em lixo comum, elas provocam uma substância que ela vai provocando questões tóxicas para, por exemplo, o nosso lençol freático e também para a nossa terra. Se plantas forem cultivadas ali, elas vão crescer com essa substância tóxica, o nosso rio. E aí, gente, eu não sei se vocês sabem, o nosso lençol freático, a gente absorve muita água que vem dele, tá? Aí a gente fez, a terceira pergunta era qual a média de consumo de produtos desnecessários durante a semana. E uma média de 7% respondeu que gasta de 7 ou mais produtos desnecessários por semana. Desculpa. O que seriam esses produtos desnecessários, né? Eu vou num sacolão, por exemplo, e eu comprei uma barra de chocolate deliciosa, né? E aí o que você faz? Pode me dar uma sacola? E aí você põe aquele chocolate naquela sacola, sendo que você podia levar o chocolate na mão. Ou comer no caminho. Ou comer no meio do caminho, que era mais prático, né? Porque aí as pessoas não te pedem. Uma coisa muito preocupante que me irrita muito também, que não estava na pesquisa, mas eu devia ter pesquisado isso. Se você segura o seu lixo até a lixeira mais próxima. Porque a gente vê muita gente descartando as coisas na rua e eu acho isso uma falta de respeito. Porque depois os bueiros estão todos lotados, causa enchente e o povo vai falar que é a prefeitura que não está cuidando. É verdade. Tá, tem uma parcela que pode até ser. Mas a gente também tem responsabilidade sobre isso e a gente tem que cuidar do nosso planeta. E sabe o que as pessoas têm uma grande mania de falar? Mas aí se eu não jogar os negócios na rua, como é que eu vou dar emprego, por exemplo, para quem varre o lixo? Quem aí tá querendo adoecer para dar emprego pro médico? Pelo amor de Deus. A gente não pode pensar assim, eu tenho que gastar para poder dar emprego para alguém. Gente, de verdade, a pessoa que varre o lixo, ela não precisa que a gente jogue mais lixo para poder varrer. Se você for olhar aqui, por exemplo, a própria planta, ela joga folha no chão e eles varrem isso também. E o emprego deles vai continuar sendo mantido. Se a gente evitar de jogar essas questões, esses produtos no lixo, a gente vai ter muito mais condição de, no momento de chuva, como você falou, não ter uma enchente e outros tantos problemas, gente. Como por exemplo tartarugas. Que ficam engasgadas com plástico. Peixes. Gente, vocês viram que o mar lá não sei aonde expulsou um tanto de sacola? Nossa, que imagem tão triste. E ao mesmo tempo bonita, porque mostra que a natureza está nos ensinando coisas que nós deveríamos ter feito. Uma coisa que é interessante, que as pessoas se preocupam muito, Fernanda, é assim, mas então por causa da poluição está tendo extinção. Gente, a extinção ela é uma coisa natural. A gente vai morrer, as espécies vão evoluir. Por exemplo, os dinossauros acabaram, né? Não precisou de ninguém vir e destruir a vida deles. Só um meteoro. E então, gente, as espécies elas vão ser extintas. O problema, essas espécies estão sendo extintas por causa de comportamentos nossos.
a poluição que as fábricas produzem, o consumo exacerbado de produtos, a utilização indevida de outros. A gente fala muito de reciclagem, como se reciclagem fosse salvar o nosso mundo, mas não é. O que vai salvar é a nossa redução de materiais. A reciclagem é o seguinte: a partir do momento daquilo que você reduziu, você repensou as suas propostas, reduziu o seu consumo, reutilizou aquele material, aí você vai reciclar, você vai dar uma nova roupagem para aquele objeto. Não é que você tem que produzir muita coisa para depois reciclar. É igual nas escolas, falam assim, vamos fazer reciclagem. Aí chega lá na escola, o menino gasta aquele tanto de tampinha de garrafa, gasta aquele tanto de Coca-Cola e tal, só para poder fazer com tampinha de garrafa, ou com aquelas coisinhas de alumínio. Então, não adianta, você não precisa de gastar para reciclar, isso existe. Eu acho legal também a gente pensar que não existe jogar lixo fora, né? Porque onde que é o fora? Não tem fora, né? A gente tá tudo no mesmo lugar. Você vai jogar no universo. De toda forma vai poluir, né? Então eu acho que é a redução do consumo mesmo que a gente tem que pensar se realmente as coisas que a gente está pedindo é necessário. Por exemplo, uma coisa que eu andei pensando é quando a gente vai comprar pão. Tem a sacola de plástico e tem a de papel. A gente sabe que o plástico demora muito mais para ser decomposto e mesmo assim tem muita gente que prefere o plástico. E tem outras coisas. Hoje a gente tem sacolas retornáveis. Lá em casa mesmo a gente tem tentado adotar isso. Mãe, é um recado para a senhora, um beijo. Enfim, aí você vai no supermercado, compra aquele material que você quer, põe numa sacola reciclável. Chega em casa, você tira o material e você utiliza novamente a sacola retornável. Mágico, né? Mágico! Simples assim. Então, aí deixa eu ver aqui. Você não tem minha digital. Mas Joaninha! Vou tirar. Gente, que presente da natureza. Não. Joaninha, fica parada. Aí a gente teve uma média de 41% de pessoas que consomem de 1 a 2 produtos desnecessários por semana. Não é um número tão bom assim, mas pelo menos não é 7, igual a gente tinha comentado, né? É verdade. Gente, o mais importante é que a gente pense, repense, reutilize e reestruture a nossa vida. Às vezes a gente vê tantas lutas e tantas coisas, principalmente por causa do dinheiro, muitas tragédias, mas boa parte delas é para que o consumo continue sendo sempre crescente. E quanto menos a gente consome, mais a nossa natureza agradece, porque a gente não precisa de um excesso para poder viver. A gente consegue se estruturar com equilíbrio, com educação e com respeito ao outro, que também é muito importante, entendendo que o outro não precisa do nosso lixo para ele poder sobreviver. E muitos locais que estão sendo hoje focos de lixo poderiam ser casas, poderiam ser moradias e também a nossa natureza, que ela nos recepciona assim. Olha que bonito. Até com a Joaninha. Voou! A Joaninha voou no final do vídeo, gente. Ela voou. Aí, outra pergunta que a gente fez é o que você acha mais importante? Reciclar ou reduzir? E aí, 40% das pessoas responderam que é mais importante reciclar. 59% das pessoas, é média, tá, gente? Responderam que é reduzir. E agora o Caio vai responder a resposta certa. A gente sempre fala dos 4 R's, né? Que é repensar, reduzir, reutilizar e reciclar. Reciclar é a nossa última opção. Por reciclar, ela vem depois de todo o consumo que a gente fez, aí a gente já tem aquele material e a gente vai dar uma nova roupagem para ela. O mais importante é que a gente repense as nossas posturas, reduza o nosso consumo, reutilize os nossos materiais e aí, por fim, a gente recicle. Porque reciclar, gente, por mais que a gente fale, olha que lindo reciclar, ele gera gasto energético, ele gasta dinheiro, gasta energia, gasta matéria-prima e gasta trabalho. É uma ótima opção, mas depois que a gente já reduziu o nosso consumo e que a gente conseguiu utilizar materiais que vão durar muito mais tempo do que, por exemplo, uma sacola plástica. Sim. Né? Para que hoje você vai utilizar sacola plástica se a gente consegue com sacolas recicláveis?
Eu lembro da minha bisavó quando ela ia fazer compra, ela vinha com um carrinho, achava a coisa mais linda. E aquilo era um processo de boa utilização dos recursos naturais que a gente tem, do nosso meio ambiente. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar a sua curtida, compartilhar, comentar com os amigos. E se inscrever. Opa!